Os estoicos concebem que o universo é um ser vivo como Deus, confundindo-se com este. Assim, o homem deve viver em harmonia com a vida universal, buscando o equilíbrio diante das tensões do universo. De certo, esta concepção leva a um empirismo no estoicismo. O estoicismo defende a ideia de que o universo decorre temporalmente por ciclos que se repetem quando os astros regressam. As suas posições primordiais, cada ciclo é chamado grande ano. A autossuficiência é o objetivo supremo do estoicismo, que assume como lema o adágio ascético sustine e abstine, suporta e renuncia. O estoicismo, baseado numa ética rigorosa de acordo com as leis da natureza, assegurava que o universo era governado por uma razão universal divina, logos divino. Dessa forma, para os estoicos, a felicidade era encontrada na dominação do homem ante suas paixões, considerada um vício da alma, em detrimento da razão. Isso porque o estoicismo prega que cada ser deve viver conforme a sua natureza, ou seja, deve agir de forma responsável com o que acontece na sua própria vida. Assim sendo, como ser racional que é, o ser humano deve se valer das suas próprias virtudes em prol da conquista do seu maior propósito, a felicidade. Exemplos de como o estoicismo pode ser usado nos dias hoje: 1. Conhecer a si mesmo. 2. Controlar a ansiedade. 3. Lidar com a insegurança. 4. Manter a calma em situações adversas. 5. Processar sentimentos e pensamentos negativos. 6. Reduzir o estresse. Os estoicos concebem que o universo é um ser vivo como Deus, confundindo-se com este. Assim, o homem deve viver em harmonia com a vida universal, buscando o equilíbrio diante das tensões do universo. De certo, esta concepção leva a um empirismo no estoicismo. O estoicismo defende a ideia de que o universo decorre temporalmente por ciclos que se repetem quando os astros regressam. As suas posições primordiais, cada ciclo é chamado grande ano. A autossuficiência é o objetivo supremo do estoicismo, que assume como lema o adágio ascético sustine e abstine, suporta e renuncia. O estoicismo, baseado numa ética rigorosa de acordo com as leis da natureza, assegurava que o universo era governado por uma razão universal divina, logos divino. Dessa forma, para os estoicos, a felicidade era encontrada na dominação do homem ante suas paixões, considerada um vício da alma, em detrimento da razão. Isso porque o estoicismo prega que cada ser deve viver conforme a sua natureza, ou seja, deve agir de forma responsável com o que acontece na sua própria vida. Assim sendo, como ser racional que é, o ser humano deve se valer das suas próprias virtudes em prol da conquista do seu maior propósito, a felicidade. Exemplos de como o estoicismo pode ser usado nos dias hoje: 1. Conhecer a si mesmo. 2. Controlar a ansiedade. 3. Lidar com a insegurança. 4. Manter a calma em situações adversas. 5. Processar sentimentos e pensamentos negativos. 6. Reduzir o estresse. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Sêneca. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Epicteto. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a sua força. Marco Aurélio. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Sêneca. Todos nós podemos errar, mas a perseverança no erro é a verdadeira loucura. Zenão. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Marco Aurélio. Quem não se contenta com pouco, não se contenta com nada. Epicuro. O amigo é um segundo eu. Zenão. As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho faz com o corpo. Sêneca. Pense na beleza da vida. Observe as estrelas e veja-se correndo com elas. Marco Aurélio. O homem não se preocupa tanto com problemas reais quanto com as ansiedades imaginadas sobre problemas reais, Epicteto. A morte,
portanto, o mais terrível dos males, não é nada para nós, visto que, quando existimos, a morte não chegou e, quando a morte chegou, nós não existimos. Epicuro. Nada, na minha opinião, é uma prova melhor de uma mente bem organizada do que a capacidade de um homem de parar exatamente onde está e passar algum tempo em sua própria companhia. Se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Marco Aurélio. É loucura um homem orar aos deuses por aquilo que ele tem o poder de obter por si mesmo. Epicuro. Primeiro diga a si mesmo o que você seria, então faça o que você tem que fazer. Epicteto. O segredo é fazer companhia apenas às pessoas que te inspiram, cuja presença exige o que você tem de melhor. Epicteto. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Sêneca. Todos nós podemos errar, mas a perseverança no erro é a verdadeira loucura. Zenão. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Marco Aurélio. Quem não se contenta com pouco, não se contenta com nada. Epicuro. O amigo é um segundo eu. Zenão. As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho faz com o corpo. Sêneca. Pense na beleza da vida. Observe as estrelas e veja-se correndo com elas. Marco Aurélio. O homem não se preocupa tanto com problemas reais quanto com as ansiedades imaginadas sobre problemas reais, Epicteto. A morte, portanto, o mais terrível dos males, não é nada para nós, visto que, quando existimos, a morte não chegou e, quando a morte chegou, nós não existimos. Epicuro. Nada, na minha opinião, é uma prova melhor de uma mente bem organizada do que a capacidade de um homem de parar exatamente onde está e passar algum tempo em sua própria companhia. Se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Marco Aurélio. É loucura um homem orar aos deuses por aquilo que ele tem o poder de obter por si mesmo. Epicuro. Primeiro diga a si mesmo o que você seria, então faça o que você tem que fazer. Epicteto. O segredo é fazer companhia apenas às pessoas que te inspiram, cuja presença exige o que você tem de melhor. Epicteto. Lembre-se, não basta ser agredido ou insultado para ser ferido, você deve acreditar que está sendo prejudicado. Se alguém conseguir provocá-lo, perceba que a sua própria mente é cúmplice da provocação. Epicteto.